Graça e paz, Legacy. Amém? Podem sentar. Essa luzinha, né, para quem é baixinho, fica... não enxerga o povo ali atrás. Quem puder, por favor, não por força, nem por violência, mas só por uma dica. Se você puder vir um pouquinho mais à frente, mas sem constranger. Se você está bem aí, amém também. Mas eu queria que você não estivesse tão bem, para vir um pouquinho mais perto. Por favor. Amém? Vou dar esse minutinho aí para a sua decisão. Graças e paz. Deixa eu ver se eu já enxergo o povo. Amém. A gente tem ali, né, o pessoal que vai beber uma aguinha. Agora é um momento da palavra. Oh, glória. Eita, fumaça. No santo dos santos, a fumaça me escondeu. E eu não enxergo mais nada. Oh, glória, mas eu creio que tem muita gente aí, amém? Então vamos para o momento da palavra. Como diz o meu esposo maravilhoso, eu sempre falo para ele, amor, tu sempre faz igual, mas hoje eu vou colar dele. Porque que é bom a gente cola, né? Amor. Que é bom a gente cola, né? Ele fala o quê, gente? Quem já sabe como é que eu... Já ia falar o pastor Ebert, amém, né? Que é o costume já, né? Quem é que já sabe como o Ebert fala quando vai começar uma ministração? Quem já sabe? Quem já pegou aí? Ninguém, amor, te conhece ainda. Desconhecido. Geral. Ele sempre fala assim, vire para a pessoa que está ao seu lado, não é não? Ele sempre começa a ministração assim. Eu fico lá no meu lugar sempre no vácuo, porque sempre eu estou só. Aí ele fala, vira para a pessoa que está ao seu lado. Então nós vamos fazer como ele ensina, né? Que é legal, às vezes a pessoa está ali sozinho. Vire para a pessoa que está ao seu lado e faz assim, ó. Graça e paz, Legacy. Dá um legal assim, gente. Bora, tem gente que está no vácuo. Olha aí a menina, bora, bora. Dá um graça e paz aí. Ô, glória. Deixa ninguém no vácuo, não. Né, gente? Amém? Glória a Deus. Nós, quem está nos acompanhando aí, quem está nos acompanhando nas redes sociais, sabe que o nosso tema do mês de janeiro é... Qual é o nosso tema do mês de janeiro? Tá lá, série... Qual é o tema? Compaixão. Então, semana passada, nós já tivemos o início da explicação sobre o que é uma compaixão. O Ebert trouxe aqui uma ministração para que nós comparássemos ou entendêssemos e estudássemos sobre o significado de compaixão. E hoje... nós vamos trazer mais uma vez uma parábola para nós entendermos o que o Senhor nos explica sobre compaixão. O texto de hoje está em Lucas 10, 29 ao 37. Mas antes de nós lermos o texto, eu vou falar para vocês o significado no nosso dicionário sobre compaixão e vou dizer o tema. Amém? Então, o nosso tema de hoje... fala, movidos por compaixão. O nosso tema de hoje qual é? A gente vai começar a fazer assim, porque quando a gente chegar ali fora, e aí menino, como é que foi o culto? Sei não. Qual foi a palavra? Ih, esqueci. Sei não também. Então o nosso tema de hoje, movidos por compaixão, o nosso texto é Lucas 10, 29 ao 37. Tá? Não sei se vocês têm a versão transformadora, tem não? Se tiver, depois, tá bom? Mas eu vou primeiro explicar sobre o que significa compaixão. Prestem atenção. No nosso dicionário, vai trazer uma reflexão sobre essa palavra um pouco diferente do que nós vamos ler na Bíblia. Um pouco diferente que eu digo em palavras. Não entendi. Obrigada. Vamos lá. Vamos primeiro para o significado. O dicionário vai dizer que compaixão significa sentimento piedoso de simpatia. Presta atenção no que o dicionário fala. Sentimento piedoso de simpatia para a tragédia da outra pessoa.
acompanhado do desejo de você diminuir o sofrimento. Parte importante, parte 2. Participação, isso é o nosso dicionário. Participação espiritual na infelicidade alheia, que desperta em você o impulso altruísta de ternura para com quem sofre. Mais uma vez, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia de outra pessoa, acompanhado do desejo de diminuir aquele sofrimento. Participação espiritual na infelicidade de outra pessoa, que te desperta um impulso altruísta de ternura para com quem sofre. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo. Isso já não é o dicionário, é a Diane. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar seus próprios problemas, consolando e dando suporte físico, emocional e espiritual. Grava isso aí para a explicação do texto. Suporte físico, espiritual e emocional. Nós vamos ler a parábola do bom samaritano. Eu preciso que você grave suporte físico, emocional e espiritual. Amém? E para fechar essa explicação sobre o que significa compaixão, eu coloquei aqui um resumo para falar sobre o Senhor. Jesus foi uma pessoa que pisou nesta terra e literalmente em todas as formas, se você observar o que nós acabamos de ler aqui, suporte físico, emocional e espiritual, Jesus foi uma pessoa movida pela compaixão. Amém? Então nós vamos agora para a leitura de Lucas 10, 29 ao 37. Antes desse início, nós vamos ver que tem uma história um pouquinho aí, tá bom? Mas vamos lá fixar. A Bíblia vai falar que era um homem da lei, muito estudioso, ou seja, tudo que Jesus falasse para ele, ele ia comparar com a lei de Moisés. Ele não tinha dúvida sobre o que a lei mandava fazer, mandava praticar, mandava realizar. Então, a Bíblia vai dizer assim, ó: o homem, porém, querendo justificar suas... Filho, volta uns 2 versículos, por favor. Pode voltar. Desde o início da parábola do bom samaritano, eu acho que é versículo 20, não sei. Pode voltar, tudinho. Eu marquei aqui errado. Vejam aí, gente, qual é o... Não, é antes. Ele vai contar toda a história antes. Tá, vamos daí. Pode passar. Passou. 25. Uma voz aqui soprou. Aí, é 25. Obrigada. Aí, gente. Certo dia, um especialista, em outras traduções vai estar o mestre da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui nós estamos falando sobre salvação. Eu já vou trazendo a ministração, tá? Pode passar. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Na verdade, a pergunta foi: como você a entende? Pode passar. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus para ser salvo, tá? Para ter vida eterna. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Pode passar. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Pode continuar. O homem, porém, querendo justificar ali suas ações, né, perguntou a Jesus: tá bom, mas vamos lá. Parece simples, né? Ame ao seu próximo, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, sua alma, mente, e ame o seu próximo. Senhor, mas vamos lá. Então quem é o meu próximo? Pode passar.
Jesus, gente, essa parte foi uma ministração nova, não é algo que eu estudei porque alguém falou e tudo mais. Essa parte foi uma revelação do Senhor para a minha vida. Espero que venha para vocês também. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Quem ali nós falamos? Um sacerdote. A Bíblia tem referência. Por que uma pessoa é levantada como um sacerdote? Ele tem uma função. Então grava aí. Nós falamos que nós precisamos dar um suporte físico, emocional e espiritual. Vamos lá. Um levita fazia o mesmo caminho e viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho, tá? O óleo, ou seja, o azeite, ele ajuda a diminuir um pouco da dor que você está sentindo. Naquele período era usado para isso. E o vinho, ele cuida para não infeccionar. Se a gente for prestar atenção, o homem que estava jogado na estrada, ele foi ferido de uma maneira muito brusca, né? Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata. Nesse período, o valor de 2 moedas de prata significava o valor de um dia inteiro de trabalho servido. Era pago naquele tempo 2 moedas por um dia de serviço. Então ele deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, uma moeda valia um dia inteiro de serviço. Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando retornar. Vamos lá, fechando o estudo. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? A pergunta do mestre da lei foi: Senhor, quem é o meu próximo? Amém? E a resposta, perguntou Jesus para ele, qual desses 3 foi o próximo do homem que foi atacado? Pode continuar. O mestre da lei então respondeu, muito óbvio, né, gente? Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Na realidade, presta atenção nessa parte que foi o que eu falei para vocês, que foi uma ministração diferente do que eu já tinha estudado, né? A gente sempre estuda sobre a parábola do bom samaritano. Mas esse final foi uma revelação do Senhor. A pergunta inicial foi, Senhor, quem é o meu próximo? A resposta do Senhor para ele foi ação. O Senhor, na realidade, ele perguntou, Senhor, então quem é o meu próximo? Aí ele fala assim, ó, aquele que teve misericórdia dele. Sabe quem é o nosso próximo, querido? Antes de começar aqui a parte da explicação sobre o samaritano, o seu próximo é a pessoa que quando você precisa, necessita, ele te responde. É uma diferença muito grande de ministrações que eu tive desde a minha adolescência. A resposta do Senhor, ele perguntou, Senhor, então quem é o meu próximo? E o que ele responde no final? Aquele que teve misericórdia. Então o seu próximo, a resposta sobre quem é o meu próximo, é aquela pessoa que quando você precisa de uma ajuda física, emocional,
e espiritual, ela te responde. Essa pessoa é quem você deve considerar meu brother. Cara, a Rafaela é uma amiga muito presente na minha vida. Porque eu estava muito mal hoje, eu estava muito mal hoje, eu liguei para ela e ela estava numa agonia. Mas ela abandonou tudo e ela me trouxe uma resposta. Esse é o meu próximo. O meu próximo é aquela pessoa que sabe onde está ferindo, onde está machucando, mas ela sabe te acalentar no momento correto, com o vinho, com o azeite, né? Sabe enfaixar as suas feridas, cuida de você, se for preciso se ausentar, porque não foi isso que aconteceu? A Bíblia vai falar que o samaritano precisava sair, mas ele deixou ali aquela pendência segura, para que aquele homem continuasse sendo cuidado. Será que tem alguém aqui hoje que pode dizer, eu tenho um próximo? Alguém aqui pode dizer, eu tenho um próximo? Quem tem um próximo? Quem diz assim, eu tenho um próximo? Eita, gente, que dúvida, hein? Vamos orar no final, amém, irmãos? Vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ser o próximo de alguém, alguém vai ser seu próximo, porque igreja, eu já ouvi uma ministração que não é que igreja precisa ser hospital, não, igreja é lugar também de cura, mas a gente não está falando que você tem que ficar ferido o resto da sua vida, né não? Vamos lá, olha aí para o seu lado, procura um próximo. Se esse teu irmão não te dá uma carona, não paga um lanche. Estou brincando, gente, não é só isso não, né? Tem mais coisa ao lado espiritual, mas o físico, né não, gente? Quantas vezes, olha eu saindo aqui da parte. Quantas vezes, queridos, vocês estão olhando para uma pessoa que eu e o Ebert, nós já vivemos um período da nossa vida muito difícil. Eu já até baguncei e contei para as meninas que o povo, eu sempre gostei, né? Todo mundo precisa gostar de se cuidar, se arrumar e tudo mais, mas o povo não sabia que eu e o Ebert, a gente estava 1 ano revezando, ele revezava uma calça e glória a Deus eu tinha 2. E o povo achava eu linda, mas meu Deus, mas se veste muito bem, né? E só eu sabia, o Rafael, como dizia antigamente, o Rafael que a gente estava passando em casa. Aí, gente, acabava o culto. Aí os irmãos têm aquele costume que só Jesus chama a gente para o lanche, né? A gente não tinha R$1, meu amigo, para a palma da banana. Não tinha, entende? Aí sempre tem aquele próximo. Aí é o próximo. A gente tinha uns próximos, sabe? Vamos! Aí a gente falava, não, porque a Hannah, quem conhece a Hannah já sabe. Hannah não dispensa nada, né não, gente? Não, porque a Hannah quer dormir. Nem queria. Hannah dorme na hora que a gente vai, ela vai. Não, porque a Hannah está cansada, quer ir para cá. Não era, porque a gente não tinha dinheiro. Aí o próximo falava o quê? Não, bora que a gente vai abençoar, a gente paga. Aí a gente, a Hannah acabou de dizer que acabou o sono dela. Aí a gente ia, entende? Sempre Deus vai enviar os próximos para você, mas você precisa ser o próximo de alguém. Amém? Só que, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Todo mundo aqui, quando leu essa parábola do bom samaritano, todo mundo sabe o porquê que tinha essa rixa dos judeus com os samaritanos, se na realidade, quando a gente vai analisar, o povo ali vivia em Israel juntos, né? Viviam naquele período ali em Israel como um todo. Mas alguém consegue, ou sabe, ou já estudou o porquê que tinha essa rixa entre entre os judeus e o povo que vivia em Samaria? Alguém já sabe? Alguém sabe? Levanta o braço, jovem. Ninguém sabe. Ninguém sabe? Não acredito. Ninguém sabe, gente? Lael, tu não sabe, Lael? Eu vou te expor, tu não sabe? Meu Deus. Gente, ninguém sabe. Oh, glória, eu achando que eu ia trazer uma explicação aqui que todo mundo sabia. Glória a Deus, ninguém sabe, Senhor. Que vergonha, gente, era para saber. Gente, eu vou resumir, tá? Mas eu vou dar aqui o versículo para vocês, jovens, estudarem. 2 Reis vai contar toda a história do que eu vou fazer um resumo aqui para a gente entender por que ele foi chamado do bom samaritano. Em 2 Reis, na verdade, antes de 2 Reis, se você ler a Bíblia inteira, você sabe que um dos maiores reis que nós vamos ver citados na palavra foi o rei Davi. Mas antes de Davi, o primeiro rei instituído pelo Senhor foi Saul. Então nós vemos Saul, Davi e Salomão.
Quando o Senhor faz a aliança com Israel, para que Israel fosse, passasse a ser governado por reis, ele diz assim, que óbvio, o rei seria ali a representação do Senhor com aquele povo. E falaria em nome do Senhor. E aí não é nosso tema de hoje voltar à história que aconteceu com Saul, do que aconteceu com Davi, do que aconteceu com Salomão. Mas é só para vocês entenderem que até esses 3 reinados acontecia de uma maneira que agradava ao Senhor, como o Senhor permitia. Era seguido uma linhagem. Nós vimos ali que Saul foi uma quebra por conta da desobediência, mas quando foi instituído o reinado de Davi, então o Senhor falou o que para Davi? Que os filhos governariam, porém a espada não apartaria-se da casa dele. Amém. Então nós vamos ver que nesse período Israel era o único povo do Senhor. Só que quando Salomão morre, quem vai reinar era seu filho Roboão. E o que acontece, gente, quando o rei governa em um determinado local? O que acontece com a nossa política? Às vezes você escolhe um lado para você ficar. Ou você é de um, vou falar o nome, ou você é do outro, que eu também não vou falar o nome. Mas você escolhe, você vota, é dessa maneira que hoje nós escolhemos os nossos governantes. Quando Roboão iria assumir esse trono, Jeroboão, mesmo que os nomes sejam ali parecidos, não tinha nada a ver com a linhagem de Davi, tá bom? De Salomão. Na realidade, eu estou aqui fazendo resumo, tá, gente? Mas na realidade, Jeroboão foi uma pessoa, eu posso estar enganada agora com esse estudo, mas se eu não me engano, ele trabalhou em uma área específica com o rei Salomão. Então ele via muitas dificuldades, muitas reclamações do povo, onde o povo estava insatisfeito. Olha, os impostos estão caríssimos, o povo não está gostando, e o rei Salomão não foi trazendo nenhuma providência a respeito disso, e tudo, Jeroboão foi ali acumulando da revolta do povo. Então, quando o filho de Salomão vai assumir o trono, o que acontece? Israel, que era o único povo, agora se divide entre o reino sul e o reino do norte. No reino sul vai continuar em obediência ao Senhor com o reinado. Roboão assume como filho de Salomão e o novo rei daquele local. Porque depois que ele se divide, algumas tribos vão permanecer e 10 tribos vão agora se revoltar para o reino do norte. Onde o rei agora vai ser Jeroboão. Onde entra a parábola do bom samaritano. Quando os 2 reinos se dividem, o que vai acontecer? No reino do norte vai existir os samaritanos, que vai ser o povo. Que nós precisamos entender aqui, ó? O rei da Síria, tá? O reino do norte, por violar a lei de Deus, de forma frequente, tendo todos os seus reis malignos, foi entregue pelo Senhor para serem cativos, levados como escravos do império da Assíria. O rei da Síria, além de levar israelitas para fora do seu povo, trouxe vários povos também, de diferentes culturas, para morar ali com o povo que até naquele período seguia a cultura israelense. Os reinos babilônicos, cutitas, amatitas, tá bom? Se instalou no reino do norte, mas especificamente na região que vai se chamar Samaria, capital do reino do norte. Em seguida, esses povos foram se unindo ao povo de Israel ali no norte. Em resumo, gente, o que vai acontecer? O povo que era chamado povo de Deus, que ainda era ali o povo do norte, mesmo eles estando em divisões, eles começaram a ter dificuldades em quem adorar. Muitas vezes eles faziam cultos pagãos para agradar as pessoas que estavam vivendo ali no meio deles, e ao mesmo tempo também queriam prestar culto ao Senhor. Quem lembra da parábola que o Senhor, na verdade não, da passagem que vai falar sobre a mulher samaritana? Olha a resposta que o Senhor, conversando com ela, ela fala assim: Senhor, mas o meu povo diz que é ali que nós devemos adorar. Quem lembra que tem uma passagem assim? Nessa passagem é justamente essa explicação. O que vai acontecer aqui
de pior para o povo do Reino do Norte é que, como Jeroboão não queria permitir que o povo do Reino do Norte subisse a Jerusalém, porque lá em Jerusalém é que nós vamos ter as profecias do monte que nós deveríamos adorar. E aí o que Jeroboão faz? A pior coisa. Ele cria um templo de adoração em Gerazim. Então o povo do norte vai ter um novo local para prestar culto, sendo que a ordenança desde Salomão é que em Jerusalém fosse o local correto para o Senhor ser adorado. Tá? Então, gente, a questão com os samaritanos ela era tão severa que até os utensílios que eles utilizavam não poderiam ser tocados por um judeu. O judeu acreditava que se eu pegasse aqui um copo, sendo judia, e oferecesse esse mesmo copo, somente tocasse, oferecesse para o Natã, que era do Reino do Norte, um samaritano, ele sendo samaritano não poderia me oferecer um copo com água, nem para eu tocar nesse copo, mesmo que eu não bebesse da água, porque seria considerado contaminado. Por isso que quando o Senhor tem um encontro com a mulher samaritana, qual é a preocupação dela? Tu, sendo judeu, pede a mim um copo? Não é verdade? Que essa é a indagação. Então ali eles já sabiam como eles eram vistos pelos judeus. Tá? Agora, se nós compreendermos profundamente a natureza do fato dos judeus não se darem com os samaritanos, conseguimos entender melhor a grandeza da atitude do Senhor para mostrar que todos nós devemos agir com compaixão. Então aqui nós temos um texto que o Senhor nos fala sobre compaixão, mas é legal nós lembrarmos também da mulher samaritana falando sobre tendo a experiência da compaixão do Senhor para com ela. Essa história do bom samaritano, contado por Jesus, nos faz refletir sobre o verdadeiro amor e compaixão ao nosso próximo, aos feridos e muitas vezes os rejeitados pela nossa sociedade. Agora vamos para a explicação do sacerdote, do levita e do samaritano. Ao passar o sacerdote por aquele caminho, vendo o homem ferido, já lemos, passou de lado. Qual era o papel do sacerdote naquele período? Desde o tempo de Moisés, o dever do sacerdote era curar as feridas do povo e reconduzir o povo ao caminho do Senhor. Mas simplesmente ele ignorou aquele homem ferido. Não se preocupou em tratar das feridas dele, não se preocupou com o seu principal ofício. Na lei de Moisés fala que o sacerdote ele era o responsável de interceder pelos pecados das pessoas. Então, quando ele viu aquele homem, ele não agiu como um verdadeiro sacerdote. Isso revela o descaso com o próximo. Um levita também desceu pelo mesmo caminho. Qual era o papel de um levita? O papel do levita, eles foram escolhidos para cuidar do lado espiritual do povo. Também fez pouco caso da situação daquela alma que com certeza estava aflita. Sobretudo, aqui nós não ficamos tão distante da religião que muitos têm pregado em algumas igrejas, né? Às vezes a gente fala, não, eu não sigo religião, eu não sigo doutrina. Mas muitos de nós já nos acostumamos a um momento, muitas vezes considerado como uma hipocrisia. Falamos rotineiramente sobre amor nos nossos altares e nós não somos amáveis com as pessoas. Falamos rotineiramente em servir ao próximo e nós não servimos o nosso próximo. Lembrando que hoje nós aprendemos que o próximo é aquele que realmente, quando você precisa de uma ajuda espiritual, de uma ajuda física e emocional, ele precisa ser realmente o seu próximo e te corresponder. Sobretudo, a palavra do Senhor diz assim: a religião da hipocrisia é o amor fingido que as pessoas praticam, e não o verdadeiro amor que professam ter. Em Romanos 12:9, Paulo afirma que o amor não seja fingido. Ô irmã, agora ferrou. Vai todo mundo para o mesmo balaio. Porque quando eu estou ali na recepção, o irmão que eu não gosto vem passando e eu faço assim, ó. Graça e paz, seja bem-vindo.
ao novo tempo, esse é o tempo certo. Não. Isso é falsidade, isso é o amor fingido. Não, nós estamos em uma prática, né, gente? Calma aí, tá bom? Agora eu não vou mais servir, porque misericórdia, se eu contar no dedo o povo que entrou e que eu tenho ranço, não é não, gente? Tá amarrado, isso não acontece aqui, amém? Amém, é lá de outro lugar que eu estou trazendo uma comparação para a gente crescer junto. Mas não acontece aqui não, aqui todo mundo se ama, ninguém faz nada para o próximo, todo mundo paga lanche, nem que seja aquele 5 por 10, mas todo mundo paga. Ah, mas a palavra do Senhor diz que o meu amor não deve ser fingido, sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pessoal, se você prestar atenção nessa leitura em 1 João 3, 17, 18, João também descreve: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão, meu Deus, vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Queridos, quando a gente fala por obras e em verdade, significa que quando o seu irmão precisa, e você sabe quando você pode ajudar. Eu não estou falando que é quando a gente não tem não, gente, porque às vezes, né, a gente não tem mesmo não. Mas nós estamos falando de ações. O tema de hoje, compaixão, né? Viver esse tempo de compaixão. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e entender que não é somente falar que eu amo o meu próximo. Você não pode olhar para esse seu próximo aí e dizer assim: olha, brother, eu te amo, conte comigo, né, para o que der e vier. E ser um amor fingido, um amor somente em palavras, onde quando ele mais precisa, você é uma pessoa ausente, né? Então devemos praticar o amor como o bom samaritano. O texto sagrado afirma que o bom samaritano, além de prestar, gente, os primeiros socorros, aplicando azeite, o vinho nas feridas do homem, também cuidou dele, até ele ficar sarado. Essa lição não tem como nos refletir uma maneira diferente do que é a verdadeira compaixão. Jesus, na realidade, aqui respondeu aos escribas e fariseus que negligenciavam a justiça do Senhor com atos de amor. O samaritano, um povo tão odiado pelos judeus, mostrou mais amor do que aqueles que achavam que praticavam a justiça e a lei. Paulo escreve também dizendo: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é um vínculo da perfeição. Para finalizar, eu coloquei uma observação. Existem muitas outras lições importantes que nós podemos falar sobre a parábola do bom samaritano. Mas nós não podemos esquecer das revelações verdadeiras sobre o verdadeiro amor da palavra de Deus. Portanto, precisamos evitar andar na contramão do Senhor. Essa parte da contramão do Senhor é porque, se você prestar atenção na parábola do bom samaritano, ele fala que eles estavam subindo ou descendo. Quem já prestou atenção nessa ministração? A parábola diz que eles estavam descendo. Significa que Jerusalém era lá em cima, a grande cidade do rei. E eles estavam descendo. Nessa descida, o trajeto abaixo era Jericó, chamada por muito tempo de cidade de pecado. O que esses homens, o que o homem que foi atacado, o que um homem de Deus, o que um levita, o que eles estavam fazendo, indo se distanciando? Irmã, pode ser que eles estavam indo negociar, assim como o bom samaritano provavelmente estava indo negociar alguma coisa. Mas essa mensagem também me fez refletir. Não ande ao contrário. Não ande ao contrário do verdadeiro local de adoração. Não ande na contramão do Senhor. Porque todas as vezes que nós fazemos algo contrário do que o Senhor tem para as nossas vidas, às vezes nós negamos a nossa fé. Assim como aconteceu com o levita, como aconteceu com aquele sacerdote, né?
E nós vimos aqui uma reflexão sobre o verdadeiro amor por uma pessoa que por muito tempo foi negligenciado pela sociedade. Quem sabe você muitas vezes, quem está nos visitando hoje aqui, quem sabe você já passou por essa negligência de sociedade. Eu não, nem ligo. Quem sabe você já foi em algum culto de uma maneira, né, mais livre, da maneira que você gosta de ir, e você percebeu olhares diferentes para você. Isso é falta de amor, isso é falta de compaixão. Quem sabe você já foi visitar algum local e porque você não estava muito bem vestido para aquele ambiente, alguém te tratou muito mal porque a sua aparência não correspondia àquilo que a sociedade nos impõe como correto. Isso é não ter compaixão pelo meu próximo, né? Quem sabe você já chegou nessa própria igreja e alguém na recepção, ao invés de te tratar muito bem, quando viu você, fez isso aqui, ó, para que você realmente não fosse recepcionado por ele, porque infelizmente nós somos pessoas ainda em tratamento, não é verdade? Mas quando nós fazemos isso, nós só mostramos que nós ainda não entendemos quem é o nosso próximo. Então hoje o tema é tempo de compaixão, movidos pela compaixão do Senhor. Hoje eu te convido para que você consiga entender que o seu chamado como jovem é tudo que você faz aqui nessa terra. Precisa mostrar o amor do Senhor. Para finalizar, já falei 3 vezes, né? Finalizar. Ontem nós estávamos finalizando, fechando, né? Terminando um curso com um irmão daqui da igreja. E no final, eu até, às vezes eu fico, Senhor, tenho que guardar minhas palavras, né? Aí a gente comparando umas coisas, eu falei assim, irmão, a gente estava falando sobre pessoas no altar que são usadas pela misericórdia do Senhor. Aí ele explicando e eu pensando em mim, né? Mas eu estava pensando não nas qualidades que o Senhor colocou na minha vida, porque é o Senhor. Gente, eu sou uma pessoa que se o Espírito Santo sair num dia, meu amigo, eu não lembro, graças a Deus, mais da minha vida sem o Espírito Santo, porque eu acho que eu não prestava mesmo, entendeu? Mas quando eu entendi que tudo que eu faço precisa ser movido pelo Senhor e pelo Espírito Santo, eu vejo o quanto o Senhor tem mudado, né? E aí eu falei para ele assim, irmão, eu não tenho dúvida de que muita coisa que eu faço não é porque eu sou boa, não. É porque o Senhor fala assim, meu Deus, essa menina, misericórdia, eu vou fazer por mim, né? Que ela subiu ali e ela disse que é por mim. Então tem muitas coisas, queridos, que o Senhor vai fazer na nossa vida pela misericórdia dele. Porque se nós formos nos analisar, se a gente for analisar como foi que eu recebi meu irmão, quem deu inhés aí para alguém, quem deixou o irmão no vácuo, quem não foi ali e recepcionou os novatos, né? Quem veio nos visitar. Então tudo que a gente faz, gente, principalmente dentro de uma igreja, reflete quem o Senhor é na nossa vida. Quando você é amável, quando você recebe bem o visitante, gente, ele só vai querer voltar logo no início, sabe? Às vezes não é nem pela ministração e tudo mais, ele quer ver você, ele quer ver as pessoas que recepcionaram ele, sabe? Então reflete muito quem o Senhor é nas nossas vidas. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Gostaria nesse momento de te convidar, comece a adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos, eu preciso que você reflita sobre essa mensagem. Eu quero que você nesse momento pense que você adora o Senhor cantando essa canção aqui, ó. Nada mais me satisfaz
Levante seus braços. Quero convidar todos nesse momento. Levante seus braços. Não deixa que esse momento seja somente uma música, uma canção que me emociona. Que esse momento seja uma decisão na sua vida. Eu queria agora com você estar em oração. Entre um momento de adoração e oração ao Senhor. Repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu arrependido volto para os teus caminhos. Senhor Jesus, eu que afastado estava, me arrependo das minhas falhas, daquilo que me afastou de ti. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Coloque a mão no seu coração e reflita nesse momento sobre essa oração. Faça, querido, que essa oração seja verdadeira. Às vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor, estando dentro da igreja. Às vezes você está dentro da igreja e ainda assim você não tem permanecido na palavra. Ainda dentro da igreja, às vezes você não tem permanecido no evangelho. Às vezes dentro da igreja você está frio, você está ferido. Às vezes dentro de um GC você ainda não aceitou Jesus. Às vezes dentro de um convívio em comunhão com os irmãos você continua afastado, ausente do Senhor. Você não conhece quem é o Espírito Santo. Às vezes você não sabe quem é o Senhor na sua vida. Eu queria nesse momento que, se você ainda não aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, você que está nos visitando, você que quer tomar essa decisão, você que está olhando aqui para esses jovens e quer justamente nesse momento falar assim: Senhor, eu quero caminhar com esses jovens aqui dessa igreja. Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Senhor, eu quero me reconciliar. Eu gostaria que nesse momento você levantasse seus braços. Se você quer aceitar Jesus, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você levantasse seus braços. Se você quer tomar essa decisão, existe uma canção. Eu amo ouvir músicas. Eu amo. Mesmo que eu entenda que a ação do Espírito, ela precisa ser independente se houver música, de haver música, desculpa. Ela precisa ser independente de instrumento e de canção. Mas eu amo ser movida por música. Eu acho que existem canções que são realmente canções do céu. E existe uma canção que para mim ela é muito forte, que ela diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu realmente ali chega a ser o seu último momento, você não tenha mais. Pensando nessa canção, não sei se você já ouviu, eu gostaria que você continuasse refletindo nessa decisão. Você tem a oportunidade de aceitar o Senhor como Salvador da sua vida. Você tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Alguém quer tomar essa decisão hoje? De aceitar o Senhor Jesus? Ou de voltar para os caminhos do Senhor? Se você quiser, você pode estender seu braço. Nós ainda não estamos pedindo para você vir aqui à frente. Uma pessoa vai aí com você, só para te acompanhar. Amém? Glória a Deus. E agora então, eu vou chamar todos vocês aqui à frente. Nós vamos finalizar esse momento diante do Senhor. Podem vir. É tudo combinado. Não se preocupe, é tudo combinado. O povo não vem, a gente traz eles para a próxima. Porque sempre tem alguém que fica constrangido. Gente, eu era criança, eu vivia querendo aceitar Jesus, só que ninguém queria me converter nas igrejas. Eu acho que é porque eles acreditavam que só podia aceitar Jesus quem era grande. Aí eu era pequena, eu ia para tudo quanto era igreja na rua da minha casa. Eu ia para um monte de igreja. Aí todo dia, quem esqueceu Jesus? Aí eu ficava lá. Aí ninguém queria me converter, né?
você vai agora, nesse momento, se desliga do horário, tá? A gente sabe que fica até 9h30, mas a gente faz o culto até às 10. Se acostume, você é jovem. Eu sou jovem, mas eu tenho 3 filhos em casa. Vai adorar o Senhor. Vai adorar o Senhor. Nós só vamos sair daqui quando você realmente entender o que é o amor do Senhor transbordar na sua vida. Você vai ficar à vontade nesse momento, levantar suas mãos e nós vamos adorar o Senhor. E depois nós vamos entregar, tá bom? Esse culto nas mãos do Senhor, mas agora é o nosso momento de adorar. Se desliga do horário. Amém? Não vou cantar não, gente. Podem? Vamos louvar o Senhor. Você vai erguer as suas mãos e nós vamos pedir para que o Senhor derrame unção nesse lugar. Levante seus braços e adore ao Senhor. Continue aí adorando ao Senhor. Deixe que o Senhor vai falar ao seu coração. Não se apresse em sair desse momento da presença do Senhor. Que vem nos abraçando. Quem é esse? Pode cantar, gente. Vamos louvar o Senhor. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Sabe que o esperamos e ao
Erga suas mãos e adore Ele. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Continue na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos neste momento, meu Deus, te agradecer, Senhor. Nós literalmente, Senhor, arrumamos a casa, Senhor, preparamos toda ela, Senhor, para te receber. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, protegidos, Senhor, por ti, debaixo da tua proteção, Senhor. Leva cada um desses jovens, Pai. Nesse momento, eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado. Se você puder pegar a mão da pessoa que está ao seu lado, ele é o teu próximo. Que você se comprometa em orar por essa pessoa. Senhor, nesse momento ainda, Pai, nós nos aliançamos, Senhor. Nós nos aliançamos a Ti, Senhor, para sermos o próximo, Senhor, uns dos outros. Nos leva protegidos, meu Deus, por Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, uma semana de vitória, uma semana extraordinária sobre a vida desses jovens, Senhor. Aqueles que procuram um emprego, que Tu abras portas. Aqueles que procuram faculdades, que Tu abras portas, Senhor. Aqueles que estão batendo, Senhor, e parece que não tem resposta. Que Tu essa semana, Senhor, venha com Teu eu extraordinário. E semana que vem nós vamos desafiar um jovem, Senhor, do culto de hoje, meu Deus, para testemunhar, Senhor, esse sobrenatural, Senhor, essa porta que parecia que estava fechada, algo que parece que não ia dar certo. Semana que vem, Senhor, um desses jovens, Senhor, vai trazer aqui um testemunho, Pai, para contar, porque Tu és Deus, Senhor, da nossa geração. Nós somos a geração que propaga a Tua vinda, que propaga o Teu evangelho. Amém? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Queridos, não vamos embora sem fazer uma propaganda. Olha que gente arrumadinha, alinhadinha. Quem percebeu aqui, ó? Cadê, gente? Cadê o pessoal que tá com a blusa do Legacy? Gente, saiu a nossa primeira camisa. Glória a Deus. Estamos aqui para fazer o comercial. Antes de eu subir no altar, não é mentira de crente, viu? É que crente tem umas noias de vez em quando. Não é mentira de crente, já tinha gente mandando mensagem perguntando o valor. Não perde a oportunidade, essa é a nossa primeira, para justamente a gente ver o que precisa, né, gente? Ajustar, se ficou legal, mas nós amamos, tá?
Então estamos aqui, ó, nós trouxemos, né, justamente para vocês verem a nossa primeira. Já temos várias outras ideias, a gente pode fazer. Hoje o Herbert teve teve uma reunião com o nosso pastor mesmo geral, né, da liderança do Legacy como um todo. E assim surgiu mais ideias. Nós temos assim muitas coisas novas para a gente fazer e a gente precisa da ajuda. Essa ajuda da compra das camisas, é óbvio que você sabe que nós precisamos, né? Nós precisamos começar a fazer o Legacy acontecer. Com camisas, com chaveiros, com pulseiras, né, amor? Com boné. Eu quero muito boné, eu falei para eles. Então nós vamos estar aí, né? Pessoal do Criativo. Tá, gente? Nós já estamos aí. Você já pode chamar aqui o Herbert, conversar com ele, dar o seu nome, pedir a sua camisa para todo mundo estar caracterizado para o Legacy. Tá, gente? Então, por enquanto, nós temos esse modelo, né? Mas a gente já pensou em algumas mudanças também para a gente começar a trazer para... Enfim, entenderam, né? Então, comprem, tá? Ô, gente, é comprado, não é de graça não, mas vale a pena. Vamos lá ajudar a nossa rede para a gente começar a melhorar na recepção, né? Poder receber todo mundo com Coffee Break Legacy. Então, a gente precisa de... Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Não, né? Glória a Deus, graça e paz e até semana que vem. Amanhã tem culto, irmãos. Amém? Amanhã tem culto, como já foi dado aqui no aviso. Oi, alguém tá... Eu pensei que fosse aqui. Gente, em nome de Jesus, reunião com a liderança.